Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, equipe Caped, para compartilharmos a lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o segundo trimestre de 2021, quando nós estamos estudando a revista que nos propõe um desafio. E qual é o desafio? Vencer a mediocridade na vida cristã. Nesta ocasião nós estaremos estudando a lição de número 4, que trata sobre o relacionamento com Deus e com o próximo. Nós temos nesta ocasião o privilégio de ter conosco aqui o irmão Daniel, irmão Adairton, que estarão fazendo os cumprimentos aos irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um imenso prazer estar aqui mais uma vez para participar desse trabalho tão importante, tão maravilhoso, que é de compartilhar a palavra do Senhor, auxiliando os nossos dedicados professores de Escola Bíblica Dominical. O meu desejo é poder contribuir com todos aqueles que irão preparar a sua aula para ministrar aos seus alunos e que o Senhor possa, por meio dessa transmissão, usar as nossas vidas como um canal de bênção a todos vocês. A paz do Senhor Jesus, pastor Paulo, irmão Daniel, todos os irmãos que nos acompanham. É um privilégio estarmos mais uma vez juntos para meditarmos nesse tema proposto. Nosso desejo é que esse momento seja de edificação para as nossas vidas e que os irmãos tenham assim um subsídio para preparar suas aulas e abençoar a vida de seus alunos. Muito bem, meus queridos, então nós vamos estudar a lição de número 4, que fala sobre relacionamento com Deus e com o próximo. O nosso texto-chave, que está registrado em Mateus, capítulo de número 22, e o versículo 37 diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nossa leitura bíblica ela está registrada em Mateus capítulo de número 22, versículos 35 a 40. Um deles, perito na lei, opôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, o ser humano, ele foi criado por Deus para se relacionar e não para viver isoladamente. Desde o princípio, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, conforme nós lemos lá em Gênesis, capítulo de número 2 e o verso 18. Nós podemos ver ali naquele contexto que o mesmo Deus, diariamente, ele vinha para se relacionar com o homem e também providenciou ali a formação da mulher e a partir de então a sociedade foi se desenvolvendo nas suas diversas formações. Existe um grande desafio de relacionamento para o ser humano, relacionamento com Deus e também com o próximo. Nós, como servos de Deus, precisamos entender como nos relacionarmos melhor com o nosso Deus e, em contrapartida, também com o nosso próximo. Esse é o desafio desta lição ou da lição deste próximo domingo. Então, nós vamos aqui começar com o irmão Daniel sobre o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre relacionamento, sua definição e conceito. O tópico primeiro aqui, queridos, fala sobre relacionamento, definição e conceito. Então, diz a sociologia que o homem nasceu para viver em sociedade. Então, como já fora dito aqui pelo pastor Paulo, o próprio Deus, no princípio, disse que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então, a princípio, a lição, inclusive, cita isso. O homem experimentou ali apenas o relacionamento vertical, citado aqui pelo comentarista, o pastor Fábio. Ou seja, ele relacionava-se apenas com o Criador. Não sabemos por quanto tempo isso aconteceu, ou seja, por quanto tempo o homem ficou sozinho ali no jardim, antes da criação da mulher, mas nós sabemos que Deus sempre quis se relacionar com o homem, como já foi dito. Diferentemente do que muitos pensam, que Deus criou o homem e o abandonou aí à própria sorte. Então, após esse relacionamento aí apenas
em sentido vertical, né? O homem ali dialogando com Deus todos os dias. Então, vemos que Deus disse que não era bom que o homem ficasse sozinho, então ele cria a mulher, traz a mulher até Adão. Então, nós podemos observar que a partir daí, o homem começa a experimentar o relacionamento, como citado aqui na lição, relacionamento horizontal, ou seja, ele passa a ter uma pessoa, né, semelhante a ele, parecida com ele, com a qual ele passa também a se relacionar. Em seguida surgem os filhos e assim começa a surgir a humanidade que tem chegado aí até os nossos dias. Mas e o cristão? Qual deve ser o posicionamento do cristão? O que ele faz com relação aos relacionamentos? Como devem ser esses relacionamentos? Então essas são algumas inquirições aí que surgem na mente de todos nós. Então é importante destacar aqui para os alunos que todo cristão, ao aceitar Jesus, ele continua em contato com a sociedade, né, em geral. Ele não aceita Jesus e ele é tirado da terra e levado para uma outra dimensão ou para um outro planeta, por exemplo. O próprio Jesus, em sua oração, né, feita ali ao Pai, ele diz, pedindo, né, não peço que os tire do mundo, ou seja, nós somos ainda somos cidadãos do céu a partir de então, mas continuamos sendo cidadãos da terra, né? Então o crente não pode e nem deve se isolar completamente das pessoas, da sociedade em geral. Então nós somos o sal do mundo, né? A palavra do Senhor nos diz que nós somos o sal do mundo e este só tem utilidade se ele estiver em contato com o alimento. Assim como a luz, não adianta eu acender uma luz e colocá-la dentro de uma gaveta e fechá-la ali. Ela não vai ter serventia nenhuma. Então o item 1 aqui do nosso tópico primeiro, ele diz que a base das relações, né? A base das relações deve ser o amor. E que nesta relação deve haver harmonia, paz e isso deve ser com todos. Então viver em sociedade não é fácil. As pessoas têm opiniões diferentes, personalidades diversas, as pessoas não são iguais e normalmente, como citado aqui, essas aproximações elas acontecem ou por afinidades ou por algum interesse em comum, né? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de orar, que gosta muito de ler a Bíblia, ela vai se aproximar com aqueles que detêm aí essa mesma postura, esse mesmo comportamento. Porém, nós, enquanto cristãos, devemos seguir a paz com todos, que é o recomendado aqui, tanto na lição quanto biblicamente falando, até porque a lição é escrita, baseada na Bíblia. Então, nós temos que viver em harmonia com os nossos irmãos, familiares, amigos, colegas de trabalho, inclusive com aqueles que pensam de forma diferente. Eu estava observando a trajetória do Daniel, ele não é citado aqui na lição, mas o Daniel ele mantinha esse relacionamento, ele tinha um ótimo relacionamento com Deus, ele orava ali 3 vezes por dia, ele tinha um ótimo relacionamento com seus amigos, com os oficiais ali do palácio, tanto é que quando vem o decreto lá do Nabucodonosor, ordenando a morte ali de todos os sábios, é ele quem vai conversar ali com o capitão e fala, segura um pouquinho aí, né, eu vou conversar lá com o rei. Então, se ele não tivesse ali um bom relacionamento, talvez o capitão nem teria ouvido ali a petição do Daniel. Então, nós, enquanto cristãos, devemos sim estar em contato com as pessoas, até porque, como já foi dito, se nós não fizermos isso, de forma alguma nós vamos conseguir fazer com que essas pessoas enxerguem Cristo em nossas vidas. Os relacionamentos, eles são difíceis praticamente desde sempre. Mesmo quando o primeiro casal ele tinha poucas pessoas com que se relacionar, eles conseguiram romper o relacionamento com o próprio Deus. E a primeira família, pastor Adairton, já teve problema ali entre os irmãos, né? Problemas de relacionamento a ponto de um irmão ceifar a vida do outro irmão. E dentro da nossa lição, no subtópico 2 aqui, está dizendo como construir bons relacionamentos. Como disse aqui o irmão Daniel, a gente como crente, a gente não se relaciona só com Deus, se relaciona com a sociedade cristã e não cristã também. E dentro desse contexto de relacionamento, nós temos aqui ao desafio a proposta da revista desse trimestre,
dentro desse desafio, é manter um relacionamento correto, um bom relacionamento também com as pessoas. A pergunta aqui, ou a colocação aqui, Adaíto, é como construir bons relacionamentos? Como é que a gente faz para vencer esse desafio de ter bons relacionamentos? Antes de nós destacarmos aquilo que é importante para a construção de bons relacionamentos, sem sombra de dúvida, vai ser muito importante nós deixarmos muito claro para os nossos alunos que o ser humano ele foi feito para ser um ser relacional, né? E que essa dimensão de relacionamento ela tem que ser vertical e horizontal e as duas têm que andar intimamente ligadas. Por muito tempo, tanto na experiência cristã e quando nós olhamos também para a história da igreja, nós vamos perceber que muitos chegaram à conclusão de que seria impossível servir a Deus vivendo em sociedade. É tanto que na Idade Média surgem os monastérios, né? E esses monastérios eles tinham essa finalidade de enclausurar as pessoas para que elas pudessem se dedicar a Deus. E quando nós olhamos para esse texto em especial, né, o de Mateus 22, 35 a 40, que é a nossa leitura bíblica, nós vamos perceber claramente que Deus fez o homem para se relacionar, né? O que é relacionamento? Relacionamento é o ato, o efeito de relacionar-se. É o estabelecer ligação. Usando aqui uma linguagem mais tecnológica, é fazer conexões, né? É fazer conexões. Isso é se relacionar. Mas devido à queda dos nossos ancestrais, devido à corrupção da natureza humana, o relacionamento tornou-se um grande desafio, né? Nós não podemos dizer que relacionar-se, principalmente na dimensão horizontal, é algo fácil. Não, é um grande desafio, mas é possível. É tanto que o próprio Deus pediu isso do seu povo, desde o Antigo Testamento, e vemos, né, esse princípio relacionamental sendo confirmado por Jesus no Novo Testamento. Não podemos, de forma alguma, priorizar o relacionamento vertical em detrimento do relacionamento horizontal, porque é servindo ao nosso próximo, e o Evangelho deixa isso muito claro, que nós estamos servindo a Deus, né? E para nós construirmos relacionamentos bons, como é a proposta aqui da nossa revista, é imprescindível o amor. É tanto que Jesus destaca que tanto para você se relacionar com Deus, quanto para você se relacionar com o próximo, com o semelhante, é imprescindível que haja o amor. Numa dimensão humana, os relacionamentos quase sempre, e isso o nosso comentarista destacou muito bem aqui, os relacionamentos humanos eles se dão muitas vezes por interesse, né? Ele faz questão aqui de dizer que os homens eles são egoístas, né, na sua própria natureza, e esses relacionamentos muitas vezes eles começam, né, tendo como pano de fundo uma atitude egoísta, mas essa é uma visão de relacionamento do mundo, mundana, porque quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus ele revoluciona o padrão de relacionamento. O padrão de relacionamento proposto por Jesus no Evangelho não é um relacionamento à base de egoísmo ou de qualquer outro interesse humano, mas a base do relacionamento proposto por Jesus é única e exclusivamente o amor. É impossível se construir
relacionamento bom, verdadeiro, legítimo, sem que esse relacionamento tenha a base por amor. Tanto vertical quanto horizontal. Se nós servirmos a Deus, se nós dizemos que servimos a Deus, é necessário que nós o amemos. E aqui nós percebemos, pastor Paulo, irmão Daniel, que o padrão de Deus ele é muito elevado. Ele não se relaciona de qualquer forma. Deus ele não se relaciona com o homem de qualquer maneira. Deus ele ama o ser humano, e isso é claro. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e eu gosto muito dessa expressão, de uma tal maneira, né? O escritor bíblico ele não encontrou um adjetivo para qualificar, dimensionar, né, o amor de Deus pelo homem. Então, isso é um fato. Deus ama o homem, mas Deus também espera ser amado. E Jesus deixa isso muito claro aqui, que nós precisamos amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. É um amor completo. É um amor que abarca o ser humano no seu todo, na sua integralidade. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas amam a Deus apenas no intelecto. O seu modus vivendi, né? O seu modo de viver, as suas atitudes, as suas decisões diárias não refletem este amor. Então, Deus espera que nós o amemos e o amemos de todo o coração. Quando nós olhamos para os profetas no Antigo Testamento, nós vamos ver que na mensagem de muitos desses profetas, Deus ele repreendia a atitude exterior, né? Ou a preocupação com a exterioridade, uma espiritualidade estereótipa por parte dos crentes do Antigo Testamento. Aí Deus diz, olha, vocês rasgam as suas vestes, mas é necessário que vocês rasguem os seus corações, né? Deus, ele está preocupado que nós desenvolvamos, né? E eu estou aqui me atendo nesse momento à questão do relacionamento vertical, né? Deus espera que nós construamos um relacionamento com Ele, não baseado naquilo que Ele pode nos dar, não baseado naquilo que Ele pode fazer por nós, mas baseado no amor, e num amor recíproco, né? Inclusive, o nosso comentarista, ele destaca aqui, né, no subtópico posterior, né, que uma das coisas para se nutrir um relacionamento é a reciprocidade. E Deus espera que esse amor seja recíproco, né? Deus nos ama e isso é um fato inquestionável. Mas será que nós o amamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, né? E Deus deseja que os nossos relacionamentos horizontais sejam construídos da mesma forma, com a mesma base, tendo o amor, esse amor sacrificial, esse amor que Paulo destaca, né, em 1 Coríntios 13, acredito que seja um texto que os irmãos devem trabalhar nas suas aulas, né, 1 Coríntios 13, que fala sobre as características, a excelência do amor como base para a construção dos relacionamentos. Muito bem, meus amados irmãos, nós vimos aqui, pastor Adairton, falando sobre a importância do amor como base para construir bons relacionamentos. Importante também a gente enfatizar que para que se construa um bom relacionamento e a partir desta base que é o amor, nós precisamos também, a partir do amor, estabelecer um critério de confiança, conquistar a confiança da pessoa com quem você vai se relacionar. Precisa haver aí uma lealdade em relação a esse relacionamento. Uma pessoa não pode só ela se dar em um relacionamento, senão ele não vai ser um bom relacionamento. Há que se ter também um princípio de não tirar conclusões precipitadas dentro de um relacionamento. Às vezes a pessoa age de uma forma
ou fala alguma coisa e a gente tira uma conclusão precipitada sem tentar entender o momento que aquela pessoa estava passando, o porquê daquela ação, o porquê daquela palavra, o porquê de alguma situação assim. Também é muito importante dentro da construção de um bom relacionamento, conforme diz a Bíblia aqui em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, que a gente, cada um deve considerar os outros, o texto diz superiores a si mesmo, ou seja, valorizando a outra pessoa, não a depreciando. Então, um bom relacionamento, ele tem essa base principal, que é, sim, o amor, e que o próprio Jesus, na sua palavra, que ele deixou muito claro para nós, mas ele tem também outras situações que precisam ser levadas em conta, outros ingredientes que precisam ser levados em conta aqui, para que a gente construa esse relacionamento. Porque, como já foi dito, um relacionamento ele não é simples, ele não é fácil. Relacionamento principalmente horizontal, quando nós lidamos com pessoas diferentes, de princípios diferentes, de comportamentos diferentes, de formações diferentes, a gente tem essa dificuldade. Mas esse é o desafio. Pastor Adairton já entrou aqui no segundo tópico da nossa lição, que é os meios de se relacionar com Deus. Então nós temos o relacionamento, como já foi dito aqui pelo irmão Daniel, já foi dito pelo irmão Adairton, que nós temos o relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, e temos também o nosso relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento no nosso dia a dia, nosso relacionamento com as pessoas, né? E nós colocamos aqui que Deus sempre teve o prazer em se relacionar com o homem e toma iniciativas para que este relacionamento seja possível. Quando o pecado entrou na raça humana, ele rompeu este relacionamento. Imagina que Deus todos os dias falava com o homem, mas o pecado veio e interceptou, cortou este relacionamento, criando aí inimizade entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porém, por amor, Deus se comprometeu já desde o princípio em providenciar o caminho para a reconciliação. E hoje, graças a Ele, graças a Deus, nós temos alguns meios que são transitórios ainda, né, Daniel? Que está aqui na nossa lição, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos a prática. São meios que Deus estabeleceu para o reatamento desse relacionamento, mas são meios transitórios, até que a gente esteja para sempre com Deus, com um relacionamento totalmente integralizado, né? Então nós temos aqui 3 meios colocados pelo nosso comentarista, o pastor Fábio, meios possíveis de reatar ou de se relacionar com Deus. E aí nós vamos ouvir o Daniel falando aqui do primeiro meio, que é a palavra de Deus. Como já foi dito aqui diversas vezes, que Deus sempre quis, né, manter um bom relacionamento com o homem. E de que forma nós conseguimos isso? De que forma nós podemos nos relacionar com Deus? Então, como já foi dito aqui, o comentarista citou três meios aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro que ele vai falar aqui, primeiro ele fala aí da palavra, né, da palavra do Senhor, da oração e da prática ou obediência. Então, eu achei interessante ele colocar aqui esse ou obediência, prática ou obediência, porque quando a pessoa obedece a palavra, automaticamente ele já está sendo obediente, né? Então, eu penso que o relacionamento com Deus, pastores, ele é gradativo, né? Nós vamos aumentando o nosso relacionamento dia a dia, ou a pessoa também pode se distanciar dia a dia do Senhor, como foi o caso de Caim, né? Então, eu não creio, por exemplo, que Abraão adquiriu aí as perífrases de amigo de Deus e de pai da fé de um dia para o outro, né? Então, a intimidade entre eles foi crescendo, né? Então, nós não vamos aqui citar toda a trajetória de Abraão, mas a gente vê que num primeiro momento Deus chama Abraão, pede para ele sair da terra onde ele estava e ir para uma terra que ele iria mostrar ainda.
Então eu fico imaginando a Sara, nós vamos sair daqui, mas nós vamos para, olha, eu não sei, mas Deus vai mostrar. Então nós vemos ali a fé de Abraão, quando Deus pede para Abraão oferecer ali o seu único filho, ele sem questionar, ele obedece ali a palavra do Senhor. Então eu penso que esse relacionamento ele foi crescendo, né, dia a dia. Um outro ponto citado aqui pelo comentarista é que eu me relaciono com Deus por meio da oração. E ele acrescenta aqui palavras do próprio pastor Fábio: o diálogo com Deus não pode ser apenas com apresentações intermináveis. Eu achei isso aqui muito, muito importante, né? Na nossa oração não deve ter só petições. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu desejo. No nosso relacionamento diário, nosso relacionamento social, é tão ruim quando quando alguém liga ou manda mensagem para nós apenas para pedir as coisas, né? Quando você vê lá a fotinha da pessoa, você vê o número da pessoa, né? Alguns já falam, o que será que ele precisa, né? E isso é muito triste. Eu penso que com Deus seja da mesma forma. Deus quer que nós tenhamos com Ele uma vida de intimidade, de comunhão. Então eu vou falar mais uma vez aqui do Daniel, não é porque ele tem o mesmo nome que eu, não, mas é porque em muitas passagens aqui a vida dele foi um exemplo para nós em muitas coisas. Então nós vemos aqui que na vida dele ele mantinha a prática de orar 3 vezes ao dia. E em suas orações nós não temos somente petições. Eu até gostaria de ler aqui com os irmãos, Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, em sua oração, ele tinha prática de dar graças a Deus. Ele não se apresentava a Deus somente para pedir as coisas. Então, diferentemente de outros 2 exemplos que nós vemos aqui na Bíblia, eu não estou dizendo que eles não oravam, né? Mas, por exemplo, quando nós vemos a vida de Sansão, a Bíblia registra apenas uma oração que ele fez. Ele orou ali, clamou ao Senhor, pedindo para o Senhor dar forças a ele novamente, para que ele pudesse se vingar já no fim da vida, para que ele se vingasse ali dos seus inimigos. Um outro exemplo que nós temos é de Jonas. Jonas orou quando estava ali no ventre do grande peixe, pedindo ali ao Senhor um livramento, e depois ele vai fazer uma outra oração, mas é uma oração de revolta. Ele vai falar com Deus revoltado porque Deus não destruiu aquele povo. Então, como eu disse, eu não estou afirmando aqui que eles não oraram em momento algum, mas registradas na Bíblia nós temos essas orações. Então não é esse tipo de relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele por meio da oração. E um outro ponto importante que ele coloca aqui é a prática ou obediência à sua palavra. Então, uma forma de nós agradarmos a Deus, uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, fazer com que Ele se agrade de nós, né, até para nós darmos testemunhos aí perante a sociedade, é por meio da obediência à palavra do Senhor. Então, esse aí é o terceiro ponto aqui citado pelo nosso comentarista, o pastor Fábio. Observando esse segundo tópico aqui, a gente pode perceber que a palavra de Deus que nós temos hoje à disposição foi uma forma encontrada por Deus de se revelar a nós, de mostrar a nós quem Ele é e também a sua vontade. E além disso, de mostrar para nós quem é Deus e qual é a sua vontade, é despertar em nós, Adairton, despertar em nós o desejo de conhecê-lo mais e melhor. Quanto mais a gente lê a palavra, estuda a palavra, mais desejo a palavra desperta em nós, de nós sabermos mais, conhecermos melhor esse Deus. Quanto à oração, eu anotei aqui que é um outro importante meio de relacionamento com Deus, e reforçando aqui o que o Daniel disse, que está na nossa revista também, a oração não é uma oportunidade que nós temos de chegar diante de Deus com a nossa listinha de pedidos, mas é sim a oportunidade de se relacionar com o Criador, até fazendo um paralelo, né, com a
a dinâmica da comunicação, a palavra de Deus é a carta que Deus nos mandou, aquela carta de amor mandada para nós. Hoje, com a tecnologia avançada, né, nós já temos aí outros meios de comunicação, você conversa, eu estou com um filho morando na Inglaterra e eu converso com ele quase que pessoalmente, né, pelos meios sociais. Então, a oração, essa tecnologia mais avançada da gente poder se relacionar melhor com Deus. Nós conhecemos Ele pela palavra, mas pela oração nós estreitamos essa comunhão, falamos e ouvimos Deus, Adairton. É verdade. E é importante nós destacarmos que tanto o amor, a meditação, o apego à palavra, quanto a oração, né, e a prática da palavra, que é a obediência, são coisas que precisam andar intimamente ligadas. Não tem como você valorizar a palavra e desprezar a oração. Não tem como você ser, entre aspas, um crente de oração e desprezar a palavra. Quando alguma destas coisas aqui elas são deixadas de lado, o relacionamento ele se torna defeituoso. Eu também sou fã do profeta Daniel, viu, irmão Daniel? Porque, olha só, esse texto do capítulo 6 de Daniel mostra que Daniel ele teve o discernimento que a profecia estava se cumprindo de Jeremias, que o povo iria passar 70 anos. E por que ele tem esse discernimento? Porque ele conhecia as escrituras, ou seja, ele tinha amor à palavra. Mas ao mesmo tempo ele era um homem de oração. E eu acho interessante o detalhe aqui do final do versículo 10. Como também antes costumava fazer. Daniel ele não virou um crente de oração na Babilônia, não. Daniel ele já tinha, mesmo sendo jovem, né, em Jerusalém, ele já tinha um costume de orar, né? Oração, eu gosto de dizer, é diálogo, não é monólogo. Muitas vezes se confundem. Monólogo é quando você só fala. Tem gente que se ajoelha para orar e, para isso, Deus Todo-Poderoso, exprime a sua teologia, às vezes seu sentimento, mas não para ouvir Deus. Se esquece que o relacionamento é feito de diálogo. Quando eu estou falando dessa dimensão de relacionamento com Deus, eu gosto muito de citar como analogia a forma que a gente se aproxima para conquistar alguém, né? Por exemplo, quando a gente era solteiro, que a gente conheceu a nossa esposa, né? A gente tinha preocupação de estar ligando direto, né? Eu conheci minha esposa na época do MSN, né? E eu me lembro que eu passava até 3 horas da manhã conversando ali com a minha esposa e não cansava. Por quê? Porque a gente estava nutrindo um relacionamento ali, estava nascendo um relacionamento de amor. E é da mesma forma com Deus. E os meios são a palavra, a oração e a prática, a obediência, a vivência disso tudo. A gente não tem como separar. Se você supervalorizar a palavra e desprezar a oração, seu relacionamento com Deus vai ser defeituoso. Não vai ser integral. Se você for uma pessoa de oração e desprezar a palavra, seu relacionamento da mesma forma vai ser defeituoso. Você não vai conseguir discernir a vontade de Deus. Então são coisas que precisam andar intimamente ligadas para que nós possamos cultivar um bom, verdadeiro, sincero e profundo relacionamento com Deus. Muito importante a gente observar nessa questão da prática ou obediência à palavra de Deus, é que quando a gente tem um relacionamento baseado no amor e o relacionamento tanto com Deus quanto com as pessoas devem ser pautados, baseados no amor, a gente tem o desejo de fazer ou de satisfazer os desejos daquela pessoa a quem nós amamos. Quando você descobre que a pessoa que você ama, ela gosta de determinada coisa, você vai se desprender para conquistar ou para conseguir satisfazer aquele desejo, satisfazer aquela vontade. Assim acontece em relação a Deus. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Para quem é que eles não são pesados? Para aqueles que amam a Deus. Tem pessoas que, para servir a Deus ou para fazer alguma coisa para Deus ou pela obra de Deus, ela sente um fardo tremendo.
Para outras, entretanto, é um prazer, é uma satisfação. Então, ler a Bíblia, ela não é um fardo para quem ama Deus. Orar não é um fardo para quem ama Deus. Servir, tanto a Deus quanto ao próximo, não é um fardo para quem ama a Deus. Para quem não ama, quando o relacionamento não é baseado no amor, isso em todas as esferas, conviver ou se relacionar torna-se um fardo pesadíssimo demais que a pessoa não vai aguentar carregar por muito tempo e vai chegar um momento que ela vai desistir. Então, o relacionamento com Deus, os meios de se relacionar com Deus, baseados evidentemente no amor, é a palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus, é a oração, que é um meio de comunicação, de conversa, de estreitamento para você conhecer e se fazer conhecido também. E essa prática ou obediência à palavra, que é colocar em prática tudo aquilo que você sabe que Deus gosta, que Deus ama, você vai fazer. Então esse é o nosso relacionamento vertical, é a forma ou os meios que Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele. Agora, como foi dito pelo irmão Daniel, foi dito pelo irmão Adairto, foi dito por mim também, que o nosso relacionamento, ele não é só vertical. Este relacionamento de Deus, ou esta busca de Deus pelo homem, ela estabelece também uma expectativa em Deus em relação a nós, porque Deus, ele ama as pessoas e por intermédio de nós ele quer proclamar, quer divulgar esse amor. Então essa expectativa de Deus em relação às nossas relações horizontais, como é que nós vamos fazer Deus conhecido? Deus, ele foi feito conhecido, princípio, por intermédio de Adão, do primeiro casal. Eles espalharam o amor de Deus. E agora é a nossa responsabilidade de amar ao Senhor, ser amado por Ele e também transmitir esse amor nas nossas relações ou nos nossos relacionamentos horizontais. O pastor Fábio estabeleceu aqui algumas áreas de relacionamento horizontal que Deus espera de nós, que nós abranjamos, né, esses relacionamentos aqui. E o primeiro tópico aqui que ele colocou, a expectativa de Deus, é em relação ao nosso relacionamento familiar. Daniel, você que é o nosso líder, departamento de família lá no Sônia Maria, vamos falar sobre esse primeiro tópico aqui. Eu gostei aqui da expressão que o pastor Fábio usou aqui no início, como título aqui do terceiro tópico, que ele coloca assim, a expectativa divina em nossas relações horizontais, ou seja, quando eu falo de expectativa, é aquilo que Deus espera de nós, né? Então, essa palavra aí traz para a nossa reflexão o que Deus espera de nós enquanto cristãos. A sociedade tem uma forma de se relacionar, tem uma forma de se relacionar com a família, né? A gente vê aí famílias bastante desestruturadas, mas o que Deus espera de nós, qual é a expectativa dele em relação a nós enquanto cristãos nesses relacionamentos. Então, ele cita aqui, né, o relacionamento familiar já aparece em primeiro plano, né? Então, aqui nas palavras aqui do pastor Fábio, dentro desse relacionamento horizontal, o ser humano deve ter como primazia a família. Então, a família é colocada aqui em destaque, deve ser colocada em destaque, né? Abaixo de Deus, próximo relacionamento que nós temos aí de mais importante é a família, né? Então, por isso que nós vemos aí a forma como as famílias vêm sendo atacadas, né, pelo diabo, a forma como a família vem sendo bombardeada pela nossa sociedade. Então nós falamos aqui um pouquinho sobre o relacionamento com Deus e com o homem, né? Ou seja, o relacionamento vertical. É importante lembrar, como já foi dito, que esse relacionamento só é possível hoje graças ao sacrifício feito ali por Jesus, né? Mas aqui nós vemos aqui, nesse terceiro tópico, esse relacionamento em sentido horizontal, ou seja, em sentido com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, logo abaixo de Deus,
né, é a primeira coisa que deve aparecer aí é a família. Ela é a base da sociedade e, de uma certa forma, pelo fato dela ser a base da sociedade, isso reflete na igreja. Porque a igreja é constituída por famílias. Então, quando nós temos uma igreja com famílias estruturadas, famílias que buscam a Deus, né, famílias que obedecem à palavra do Senhor, a gente percebe que os frutos da igreja aumentam e traz menos trabalhos aqui para os pastores, né? Porque as famílias estão estruturadas, estão alicerçadas ali na palavra do Senhor. Por isso é tão importante nós fazermos um trabalho de prevenção nas igrejas, né? Orientando essas famílias, qual deve ser o comportamento do marido, qual deve ser o comportamento da esposa, qual deve ser como deve ser o relacionamento ali com os filhos, né? Então, existe essa importância de se realizar palestras, seminários, eventos para famílias, porque nós vemos, né, eu estou em sala de aula, trabalho ali em um ambiente escolar, e eu vejo como a família vem sendo atacada nesses últimos tempos, né, com ideologias que contrariam a palavra de Deus. Então é importante o professor, inclusive, mostrar isso aos seus alunos, né, orientar os seus alunos, aquele que é pai, aquele que é mãe, que acompanhe melhor ali a rotina dos seus filhos, o que os seus filhos estão assistindo, o que os professores estão passando para eles lá nas escolas, que tipo de trabalho está sendo relacionado na escola, né, que influência isso pode ter na vida dos filhos, para que não haja esse problema. E o diabo sabe que quando ele desestrutura a família, ele ataca a igreja, porque, como eu já disse, a igreja ela é formada por famílias. E mais adiante, ele vai citar aqui as funções, né, de cada um. Claro que nós não temos tempo hábil aqui para isso, mas uma coisa que eu percebo com relação às funções, tanto a função do marido, do pai, da esposa, da mãe, dos filhos, nós só temos e nós só vemos problemas na família quando alguém não está cumprindo a sua função. Quando alguém deixa de cumprir a sua função, no caso do marido, no caso do pai, que negligencia ali a sua função, ou a mãe, a gente acompanha nos noticiários alguns tipos de mãe que a gente olha e fala, eu não acredito que essa pessoa, né, como que pode ser uma pessoa dessa ser mãe? Então, quando alguém negligencia aquilo que é sua função e as atribuições que são inerentes a essa função, a família passa a ter problema, né? Por isso a família precisa ser orientada, né? É necessário fazer um trabalho para que essa família consiga caminhar e ter um relacionamento aí saudável, tanto com Deus quanto com os seus membros. Falando um pouquinho nessa questão dos papéis como algo de grande importância para que a dimensão do relacionamento familiar tenha sucesso, né? É importante nós destacarmos, né, em primeiro lugar, o papel sacerdotal, né, que o homem tem dentro da sua casa e que ele compartilha esse papel com a sua esposa. Nós vivemos numa cultura que as pessoas, às vezes sem perceber, elas limitam o seu relacionamento com Deus, ou o relacionamento da sua família com Deus ao contexto da igreja local, né, das quatro paredes. Quando nós, né, precisamos ter a preocupação de fazer dos nossos lares, das nossas famílias, né, igrejas locais, né? O que era o sacerdote no Antigo Testamento? Eram os representantes dos homens diante de Deus. Eram aqueles que levavam os sacrifícios das pessoas diante de Deus, para que as pessoas fossem aceitas por Deus. E hoje, o pai, a mãe de família, precisa ter essa preocupação de colocar a sua família diante de Deus. Se tem alguma coisa de positivo que essa pandemia trouxe, é que eu posso dizer isso, né, é que eu tenho percebido, e eu posso me citar como exemplo disso, né, uma maior preocupação da manifestação desse ministério sacerdotal dentro do lar, dentro da família, né? Nesses tempos de pandemia eu tenho encontrado tempo, porque infelizmente a gente vive numa grande correria, né? Esse mundo moderno ele nos impõe muitas limitações
e graças a Deus eu tenho conseguido resgatar, né, esse momento com a família, com a minha esposa, com os meus filhos, louvando a Deus, fazendo o culto doméstico. E eu fico às vezes emocionado olhando eu tenho um filhinho de 5 anos e eu vejo ele cantando Chuvas de Graça, é o hino que ele já aprendeu da harpa cristã. Quer dizer, é algo muito que nos dá muita alegria. E nós precisamos resgatar estes papéis para que haja realmente um bom andamento do relacionamento familiar, para que a família ela tenha sucesso, né? Os esposos precisam, como nos orienta a palavra do Senhor, amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Nós não podemos cair nessa falácia do mundo, né, de entrar em competição, quem tem mais influência no lar, o esposo, a esposa, né? É um relacionamento de cumplicidade, de amor, que visa o bem, né, da família, daquela sociedade. Então, quando esses papéis eles são bem estabelecidos, a família anda bem, né? A família é edificada. A família desfruta da bênção de Deus. Concordo plenamente com o irmão Daniel quando ele diz que quando há distorção nesses papéis, a família desanda. Isso é uma realidade, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, entrevista, se a gente pegar aí 10 famílias e você observar alguma família que está em crise, vai ser muito fácil detectar que o que leva aquela família a estar vivendo determinada crise é uma distorção dos papéis bíblicos, né, dentro do contexto familiar. Então, nós precisamos deixar isso claro para os alunos, porque muitas vezes, por uma falta de conhecimento desses papéis bíblicos para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, né, existem muitas famílias dentro das nossas igrejas locais sofrendo, né? E é importante você destacar isso, professor, né, para os seus alunos, para que eles se conscientizem, né, de que a observância desses papéis bíblicos faz com que a família tenha sucesso e seja uma família vitoriosa diante de Deus, uma família vitoriosa diante do mundo, uma família vitoriosa diante das diversas adversidades que têm se levantado nesse mundo moderno contra a família. O estabelecimento claro desses papéis faz com que o modelo de família bíblico, né, seja confirmado, né, como um modelo que realmente faz toda a diferença quando comparado aos modelos mundanos de família. Muito bem, meus queridos, nós vimos aqui que há uma expectativa de Deus em relação à igreja, em relação a nós como seu povo, de que o nosso relacionamento com Ele venha a estabelecer bons relacionamentos horizontais também, sendo que um dos principais é o relacionamento familiar. Cabe então a gente discorrer sobre esse assunto nessa próxima aula nossa, sempre levando os irmãos a refletirem sobre como está o seu relacionamento. Muito embora a pastora Dairton disse que a pandemia trouxe algo de bom dentro do contexto familiar, infelizmente também trouxe algo de ruim. Se trouxe algo de bom, que muitas famílias elas se agregaram, outras tantas, infelizmente, elas se desagregaram por não terem esses princípios, esses papéis que foram ditos aqui, muito bem claros e cumpridos no meio familiar. Então, que nós, como povo de Deus, possamos demonstrar o nosso amor para com Deus, amando também a nossa família e buscando cumprir esta expectativa de Deus em relação a este relacionamento familiar. Eu só queria ler um versículo aqui em 1 Timóteo, né? Capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então há uma expectativa de Deus de que haja um cuidado, principalmente para com a família. Nós demonstramos o nosso relacionamento com Deus quando nós temos um bom relacionamento
familiar. Caminhando já para o final aqui do nosso compartilhamento, nós temos também aqui uma expectativa de Deus em relação à harmonia da igreja. Lembrando que a igreja ela é heterogênea, ela é formada, composta por pessoas de diversas culturas, de diversas formações pessoais, formações econômicas, até mesmo psicológicas. Apesar de tudo isso, nós somos um único corpo e, como sendo um corpo, nós devemos nos esforçar para manter essa harmonia sem disputas, sem guerrilhas, sem competições dentro do ambiente da igreja. E a gente vai encontrar aqui, Daniel, em Filipenses, no capítulo de número 2, eu anotei aqui, Filipenses 2, de 1 a 3, e Filipenses 4, de 1 a 3 também, eu vou ler os dois textos aqui, e depois você ajuda a gente nesse comentário aqui. Filipenses 2, de 1 a 3 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E tem uma outra recomendação do apóstolo Paulo para a mesma igreja de Filipos, dizendo assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então aqui há dois pedidos, duas solicitações do apóstolo Paulo em relação à igreja de Filipos, para que houvesse ali um relacionamento de unidade, de comunhão, né, Daniel? Eu acredito que a igreja seja talvez o único local onde as pessoas de diversos tipos de opinião, diversos tipos de classes sociais, né, conseguem conviver em harmonia. Porque nós vemos na igreja que a composição da igreja. A gente vai encontrar lá pessoas da classe rica, pessoas da classe média, pessoas mais pobres, aqueles com um grau de instrução maior, outros com uma escolaridade menor, e todos eles convivem em harmonia, né? Então, e o que proporciona tudo isso? É o amor de Deus. Quando a igreja está pautada em conviver ali em harmonia, em união, baseadas no amor de Deus, a gente vai conseguir manter relacionamentos que hajam aí harmonia. Eu gosto desse texto aqui de Atos, capítulo 2, versículo de número 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, uma igreja unida. E aqui quando diz perseverava, ou seja, eles mantinham aquilo muito forte, né? Era algo assim que qualquer pessoa que não pertencia a esse grupo conseguia perceber essa diferença, né? Como pode esse povo viver tão unido, né? Então existia aquela harmonia, aquela união, porque os relacionamentos que aconteciam ali eram baseados no amor. E quando a gente fala que são baseados no amor, aí avançando até um pouquinho aqui pro item C, que fala aí sobre ajuste nas disfunções da igreja, quando se fala em amar alguém, amar as pessoas, quando se fala em amor, as pessoas acham que amar não é apontar as falhas, né? Então, é o famoso passar a mão na cabeça. Então, mas se eu for falar alguma coisa, a pessoa pode se chatear. E aí, em contrapartida, a gente também tem a questão do perdão. Para que se viva um relacionamento harmonioso, é necessário que haja essas coisas.
Quando a pessoa cometer ali alguma falha, essa falha precisa ser apontada. E essa pessoa não pode guardar esse tipo de ressentimento. É necessário que haja perdão, porque o ser humano, ele é falho. Né? Então, muitas vezes, os nossos relacionamentos, de repente, ali em um momento de ansiedade ou em um momento aí de emoção alterada, né? Ou devido aí aos diversos tipos de personalidade, pode ser que em algum momento algum irmão te chateie ou fale alguma coisa e exista aí esse desentendimento. Mas aí é necessário que haja o perdão, e um perdão sincero. Né? Não aquela história de acontecer, o fulano falou isso para mim, também não vou mais lá, também não falo mais com ele, só falo com ele quando ele vier me procurar. Isso é muito ruim para a igreja, né? Isso aí impede que a igreja, né, avance nisso que está registrado aqui em Atos 2,42, né? Essa falta de comunhão. Quando existe esse tipo de atitude, essa comunhão ela passa a ficar comprometida, infelizmente. Muito bem, meus amados irmãos. E aqui nós temos um último tópico, né? Subtópico D. Já foi até citado aqui pelo Daniel, mas o Adailto talvez possa nos aclarar mais alguma situação. Quando o Daniel citou aqui Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, dizendo que nós somos o sal, nós somos a luz. Então, dentro desse relacionamento, nós somos chamados para nos relacionar com Deus, nos relacionar com o povo de Deus, mas não podemos, como diz aqui o nosso comentarista, o pastor Fábio, nos isolar da sociedade, porque senão não tem razão de ser de igreja, né? Nós precisamos estar inseridos, mergulhados, misturados sem se contaminar com essa sociedade, Adailto, para que a gente possa compartilhar esse amor de Deus e manter esse relacionamento. A igreja, ela precisa ser igreja na sociedade, no meio das pessoas. Quando a igreja ela não pratica o amor, quando há na igreja divisões, contendas, todas aquelas coisas que prejudicam a saúde relacionamental dentro do contexto da igreja, a igreja ela acaba não cumprindo a sua missão para com a sociedade. Daí a importância dos cristãos, dos membros da igreja local, né, procurar viver ou ter uma qualidade alta de bom relacionamento. Eu gosto muito desse texto de Hebreus 12:14, que diz assim, seguir a paz e a santificação. Essa palavrinha seguir no original é uma busca intensa, né? É uma busca com esforço. Porque, como nós já temos destacado aqui, se relacionar não é fácil, mas é possível, né? E nós precisamos buscar o bom relacionamento, principalmente dentro do contexto eclesiástico. E quando isso acontece, a gente influencia positivamente a sociedade. Por quê? Porque a prática do evangelho pela igreja faz com que o mundo enxergue que o modo de viver da igreja, que o evangelho é algo que precisa ser levado em conta, né? Eu gosto muito do profeta Daniel, ele foi exemplo sem, digamos assim, sem atacar a cultura babilônica. Você não vê em nenhum momento Daniel falando mal dos deuses da Babilônia. Claro que Daniel não concordava com a idolatria, mas Daniel, sabe como é que Daniel pregava? Celebrando a fé dele no meio dos babilônios, servindo ao Deus de Israel na Babilônia, praticando a palavra do Deus de Israel na Babilônia, no meio dos babilônicos, no meio de todo aquele padrão imoral. É tanto que João, ele fala do sistema mundano comparando a Babilônia, em Apocalipse, né? Nós estamos na Babilônia, nós hoje estamos numa Babilônia, num sistema político, social, ético, corrompido, totalmente influenciado pelo pecado. E é nesse ambiente que nós precisamos celebrar a nossa fé, que nós precisamos vivenciar a nossa fé. Você não precisa, tem gente que às vezes é mal interpretada, é perseguida e às vezes
as portas do evangelho se fecham, porque as pessoas pensam que evangelizar é atacar. Não. Evangelizar, celebrar o evangelho no mundo, viver como igreja em sociedade, é a prática do evangelho, irmãos. Quando o mundo vê na igreja a prática do evangelho, certamente que a nossa luz ela vai brilhar, mesmo estando no meio de Babilônia, mesmo vivendo nesse sistema corrompido. Se a igreja seguir o exemplo de Daniel, celebrar a fé, viver o evangelho nesse contexto, a luz do evangelho vai dissipar as trevas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final deste comentário, deste compartilhamento da nossa lição de número 4. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Daniel, do irmão Adairton, por esta oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui. E dentro desse desafio de manter um relacionamento com Deus e com o próximo, queremos ouvir os nossos irmãos fazendo as suas considerações finais, irmão Daniel, depois irmão Adairton, fazendo as suas considerações finais. Antes de falar das considerações finais, pastor, eu só gostaria de deixar um versículo aqui, rapidinho. É Atos 11 e o versículo de número 26, pensando aqui no que o pastor Adairton citou ali. O finalzinho do versículo diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, não eram eles que falavam, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Não, o testemunho deles era tão forte que as pessoas enxergaram a semelhança que eles tinham com Cristo na sua conduta e passaram a chamá-los de cristão. Então, que nós possamos ter esse tipo de comportamento também. Bom, quero agradecer a Deus pela oportunidade, dizer que foi um prazer imenso estar aqui com os meus amados irmãos, pastores, contribuindo aí para a obra do Senhor. Espero ter cumprido, né, o meu intuito, que é de trazer informações complementares para auxiliar os nossos amados professores na preparação aí da sua aula para a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos. Também quero externar a minha alegria, a minha satisfação em ter podido mais uma vez contribuir, né, para a preparação da aula, e tenho certeza que se os nossos alunos entenderem a importância e a urgência desse tema que nós tratamos aqui, nós vamos conseguir alcançar a nossa missão como Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Que Deus te abençoe e uma boa aula. Meus queridos, em tempos de relacionamentos descartáveis, em tempos em que está na moda o cancelamento de alguém simplesmente por uma opinião, o nosso desejo, o nosso desafio é que nós tenhamos ou mantenhamos um relacionamento com Deus para sermos santos e um relacionamento com o mundo sem sermos mundanos. Que Deus Ele te ajude, que Deus Ele te abençoe no preparo da sua aula e que você possa compartilhar com seus alunos e ser uma bênção na vida deles. Como nós sempre recomendamos aqui, que você não fique só nesta videoaula, mas que você possa ler a sua revista, estudar a sua lição, ter a sua Bíblia Sagrada, um bom comentário bíblico, um bom dicionário bíblico e que Deus Ele possa te ajudar no preparo da sua aula. Compartilhe essa videoaula com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter o privilégio de se alimentar daquilo que tem sido compartilhado aqui. Nós vamos encerrar pedindo ao pastor Adairton que faça uma oração de encerramento. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão especial em que nós estivemos aqui meditando sobre o nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Peço que a sua graça, que a inspiração, a unção do seu Espírito esteja sobre a vida de cada um dos nossos professores que estarão também compartilhando este assunto com os seus alunos e que tudo resulte, meu Deus, na edificação da tua igreja, que nós possamos a cada dia aumentar o nosso grau de relacionamento contigo, de relacionamento com o nosso próximo e assim vivermos uma vida agradável ao Senhor. Fica conosco em tudo, nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.